E será que Solo Leveling mereceu o prêmio de melhor anime do ano? E há mais ou menos uma semana e meia atrás aconteceu a premiação dos animes do ano. Quais são os melhores animes em diferentes categorias? E quem ganhou como melhor anime do ano foi Solo Leveling, algo que dividiu um pouco a internet. Algumas pessoas ficaram revoltadas que ele ganhou e outras falaram que ele merecia pelo sucesso que ele tem. Eu resolvi trazer a minha opinião aqui sobre esse assunto. Primeiro, eu vou falar quem estava concorrendo e depois eu vou entrar em alguns tópicos para falar se eu acho ou não que Solo Leveling merecia ganhar como melhor anime do ano. Mas primeiro, os indicados junto com ele são Delicious in Danger, Dandadan, Diários de uma Apotecária, Kaiju no 8 e também Frieren e a Jornada do Além. E eu já vou começar respondendo a pergunta antes de entrar nos tópicos que eu coloquei aqui, que seria, Solo Leveling mereceu ganhar? Pra mim, não. Pra mim, ele não poderia não estar nesse top de melhor anime, porque realmente a popularidade do anime fez com que ele seja um dos mais assistidos e comentados. Vale destacar, esse sucesso vem desde o seu manhwa, onde ele já era um dos mais vendidos, se não o mais vendido, na China. Então sim, ele já tinha um sucesso prévio que fez com que crescesse através do anime. Então, pelo impacto que ele teve ao longo do ano, ele deveria realmente estar nessa categoria de melhor do ano. Mas quando você pensa no melhor anime do ano, eu acredito que os que estão à sua volta são melhores. Só nesse top 5, eu acho que em relação a vários fatores, Dandadan é melhor, Frieren é melhor. Até se parar pra pensar, eu acho que o Kaiju no 8 tá abaixo, mas quando você pensa, por exemplo, só esses dois já são melhores. Diário da Apotecária tá na disputa, e o Delicious in Dungeon também. Mas só o Dandadan e o Frieren, por exemplo, desses 5, eles são muito melhores. Os outros podem até ser discutíveis para algumas pessoas, dependendo do gênero que você gosta. Mas Frieren e Dandadan são muito melhores, e agora eu vou falar as pontos porque eles são melhores, e por que o Solo Leveling não merecia ter ganhado. O primeiro fator seria as categorias que Solo Leveling ganhou e qual categoria ele perdeu. Solo Leveling perdeu, por exemplo, como melhor animação, ele perdeu como melhor direção. Se você não tem a melhor animação, se você não tem a melhor direção, os seus personagens têm que ser os melhores do mundo, algo que não acontece aqui, porque aí entra outro fator. As categorias que ele ganhou, como melhor personagem, como melhor protagonista, são algumas das categorias que são muito questionáveis, porque o protagonista de Solo Leveling, o Jiro, ele pode ser um personagem que não é ruim, comparado com outros protagonistas, inclusive, eu falei na minha crítica de Solo Leveling, eu acho muito bom um protagonista que ele não é fraco e indefeso, não, ele é forte, ainda mais por um gênero que realmente cai muito pra esse lado, mas, sem falar que ele é super carismático, super envolvente, acabou não acontecendo. Até porque, por ele ficar super poderoso ao longo do anime, ele vai perdendo cada vez mais os traços de humanidade que ele tem em relação a ter empatia com as outras pessoas. Então, como que esse personagem, que praticamente do episódio 4 até o final da segunda temporada, praticamente não dá sorriso, não se importa com os outros, como ele é o melhor personagem? Pra mim, isso não funciona. E aí entra o fator. Se ele não tem a melhor animação, que eu acho que a animação do Solo Leveling é a melhor coisa da obra, mas se de acordo com as premiações, ele não tem a categoria de melhor animação, melhor direção, não foi o roteiro dele que fez ele ganhar. Afinal, o roteiro de Solo Leveling não é o mais criativo do mundo. Eles sabem utilizar muito bem todo um gênero que é completamente clichê. Mas quando você pensa nisso, ele não é um roteiro inventivo, com discussões profundas, com personagens super profundos. Não, onde ele tinha que ganhar? Animação, direção e trilha sonora. A trilha sonora ele não ganhou todas as categorias ainda. Ele ganhou até uma abertura ou outra, mas não ganhou todas. Então, esse é o primeiro fator que é muito importante destacar. Quando você pensa nas categorias que ele ganhou dentro da premiação, como assim o melhor anime do ano não tem a melhor animação, não tem o melhor roteiro, não tem a melhor direção? Como que ele ganhou no quê? No melhor personagem? Então, esse é o primeiro ponto que mostra por que ele não merecia ganhar. Quando você analisa as outras categorias, você vê que é um pouco... não faz muita coerência com a premiação. E entre esse fator que eu falei, Solo Leveling, ele merece o reconhecimento. E eu não sei porque as pessoas pegam esse lado do Solo Leveling e tentam jogar ele tão pra baixo como se fosse um anime horroroso. Ele não é. Só que hoje em dia as pessoas estão tão polarizadas que ou uma obra ela é a melhor do mundo ou ela é a pior do mundo.
Solo Leveling não é nem 8 nem 80. Ele é uma obra boa, e só isso. Ele é uma obra que tem bons momentos de ação, diverte quando você está assistindo, tem uma animação realmente boa, só que o roteiro é muito simples, o roteiro é muito básico. Os personagens em si também são muito básicos, até nesse ponto que a história tem. Pode ser que a partir daqui, já que tem muita história ainda, de acordo com as pessoas que me falaram que leram o mangá, o manhwa e as novels, eles falam que ainda tem muita história, então a história tá no começo ainda. Então sim, ela pode evoluir muito. Mas nesse ponto, essa temporada, ele não merecia ganhar. Ele não tem a melhor história, ele não tem os melhores personagens em relação aos outros, ele não tem a melhor animação, ele não tem a melhor trilha sonora. Então quando você pensa como um todo, ele ganhou, não faz sentido ele ganhar. E de novo, ele não ganhar não quer dizer que ele é ruim. Ele não ganhar quer dizer que há obras melhores. E de novo, trilha sonora, que é a abertura, o encerramento, até na animação acho que dá pra questionar. Eu não acho que ele perder a melhor animação é algo completamente justo. Ele poderia estar brigando lá porque tem episódios ótimos de animação em Solo Leveling. Mas como um todo, você vê que é uma obra que ela é muito contraditória para ganhar como o melhor anime do ano. Mas alguém pode falar, mas se você pensar no geral, Solo Leveling, ele é um anime que ele é o mais popular do ano de 2024 e 2025 até agora. Afinal, a temporada foi separada nesses 2 anos. Concordo. Só que quando eu concordo plenamente com isso, se pensar em popularidade de anime do ano passado e até os que lançaram esse ano até agora, Solo Leveling é o mais comentado, é o que conseguiu furar a bolha e como eu falei no começo desse vídeo, ele é um anime que merece reconhecimento. Eu não acho válido as pessoas que pegam Solo Leveling e acabam tratando ele como se ele fosse algo que merecia ser desprezado. Não. Ele abriu porta para muita gente entrar no universo dos animes a partir daqui, muita gente voltar porque ele era muito comentado. E quem fala que ele é ruim é mentira, porque ele não é uma obra ruim. Claro, você pode ter sua opinião, você pode achar a pior obra do mundo, todo direito, ou a melhor, também é seu direito. Mas quando você pensa como um todo, essa não é a premiação de melhor popularidade. Tanto que ele ganhou como melhor estreante na categoria dele, melhor anime estreante, ele ganhou. Mas quando você pensa como um todo, ele não é para fazer voto de popularidade. É só você pensar nas grandes premiações que existem no mundo de outros prêmios, de outras mídias. Emmy, que é o Oscar do cinema, da TV, e você tem o Oscar, que é o Oscar do cinema. Quando você pensa nesses dois, eles não premiam a melhor série do ano em relação a que é a mais assistida. O Oscar não premia o filme mais popular. Essas duas premiações, elas premiam o quê? Elas premiam a melhor. Então você pode ver, a maioria dos filmes que ganham como o melhor filme do ano, muita gente não consumiu, por ter um preconceito, obviamente, com o Oscar, colocando como filmes muito cults, mas ao mesmo tempo, eles estão premiando o que é o cinema em si. Estão premiando direção, roteiro, atuação, até a parte técnica em relação à montagem. Então é isso que estão premiando. E a série é a mesma coisa. E tem episódios específicos na série que eles premiam por convidados especiais, mas de modo geral eles premiam a obra como um todo. Se fosse assim, nunca o Oscar ia ser como ele é hoje. Ele seria praticamente esses prêmios menores, que dão prêmios sempre para os filmes que têm mais dinheiro, filmes que acabam dando mais lucro para o cinema. Então quando você chega no Anime Awards, que ele vai premiar o melhor anime do ano, você não tem que votar, você não tem que dar o prêmio para quem tem o maior público. Você tem que votar no que é melhor. E eu acho que por isso que esse discurso de para ele ser o mais popular, ele merecia ganhar. Não, eu acho que ele merecia ser homenageado na premiação. Eu acho que ele merecia ser mencionado na premiação por tudo que ele fez pelo mundo dos animes, de trazer cada vez mais gente para assistir e aumentar o número de pessoas comentando. Mas quando você pensa no que deveria ser votado aqui, que é a qualidade do produto, aí eu acho que ele não merecia como o melhor do ano. E só para fechar o vídeo, como eu falei, para mim ele não mereceu ganhar. Eu vou fazer um outro vídeo falando das outras categorias mais para frente, falando se elas foram mais justas que esse. Mas quando você pensa no Solo Leveling, é o que eu falei, ele não é um anime ruim. Gosta de anime de ação? Recomendo, acho que você vai gostar. Mas como o melhor anime do ano, acho um exagero. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Solo Leveling e dele ter ganhado como o melhor anime do ano? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.